Muito bem, meus amigos, esse é o canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e chegamos agora com um vídeo onde estaremos a partir desse vídeo tratando numa série de vídeos a dar uma introdução ao Apocalipse, tá? Então, é lógico que esse primeiro aqui vai ser bem panorâmico, mas tem muita informação importante já nesse primeiro vídeo. Então eu peço que você acompanhe desde o início até o final. E a cada vídeo eu vou destacar algum ponto importante, tá? Então são vários vídeos introduzindo o livro do Apocalipse, para que no futuro não muito distante a gente comece então a estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá? Então a revelação de Deus se completa no livro do Apocalipse, e é muito importante a gente estudar esse livro, estudar as profecias bíblicas. Eu vou fazer um outro vídeo explicando a importância de se estudar as profecias, mas eu quero dar uma introdução rápida aqui nesse vídeo. Esse vai ser, como eu falei antes, o primeiro de uma série de vídeos, e vamos adiante então, tá? Sem muita enrolação, vamos lá. Então, Apocalipse, o último livro da Bíblia, revela os grandes eventos que levarão a história à sua consumação e inclui a revelação de Jesus Cristo em sua segunda vinda, tá? Então esse livro ele vai falar sobre o fim da história do ser humano, né, desse sistema, e também a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Ele já esteve na terra uma vez, na forma de homem, e agora ele voltará então com um corpo glorificado, todo olho verá, diz a Bíblia, e então entraremos no milênio. A partir da vinda de Jesus, você entrará no milênio e depois a eternidade, tá? Estou falando isso para você já começar a se situar. A palavra Apocalipse vem do grego apokalupsis, tá? Que significa, a palavra Apocalipse significa em grego revelação de algo anteriormente oculto ou desconhecido, tá? Então foi dado esse nome lá no início no versículo 1 do capítulo 1, né? Revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Então é algo que estava escondido, né? De uma maneira que nós não entendíamos. E então, através desse livro, foi registrado a visão que Deus deu, né? Jesus deu ao apóstolo João. Hoje nós podemos, então, estudar esse livro, estudar de uma maneira toda a Bíblia, para poder entendê-lo, para poder extrair o seu significado real para a nossa vida, e nos prepararmos, então, para a segunda vinda de Jesus a este mundo. O Apocalipse, ele é um registro do que o apóstolo João viu e ouviu, tá? Então, para que você possa entender, a linguagem dele é simbólica. Por quê? Porque na época não existiam os recursos que nós tínhamos hoje, não existia a tecnologia que nós tínhamos hoje. Então o apóstolo João ele traz de forma simbólica, né, da maneira que ele entendia na época, da maneira que ele viu, né, então ele comparou aquilo, ou ele representou aquilo através daquela simbologia toda de animais e cores e várias coisas que acontecem ali. Números também tem muito no Apocalipse, tá? Porque constantemente são usados símbolos, tá? Justamente por causa, um dos motivos era esse, tá? Que ele só podia descrever aquilo que ele tinha de conhecimento da época, da visão que ele teve, tá? O outro era para que o Império Romano não descobrisse, né, a mensagem de Deus para o povo de Deus, tá? Então era feita uma literatura apocalíptica, para que o inimigo não entendesse o que Deus estava falando com o seu povo, tá? Também vou falar sobre isso em outros vídeos. Vamos nos aprofundar sobre isso. Os cenários que são relatados no livro alternam-se diversas vezes entre o céu e a terra, tá? Então, um pouco ele está aqui na terra, um pouco ele diz subir ao céu, e depois ele vira na terra, e aí, então ele vai alternando esse cenário. É um relato do juízo divino e do conflito que atinge o mundo todo, tá? Então é para todas as pessoas. Esta revelação do Apocalipse é para todas as pessoas, independente de raça, nação, credo, tá? É para todas as pessoas, porque é uma revelação a nível global, a nível mundial. É para a história do homem sobre a terra. O propósito principal do livro é providenciar o cenário para a revelação de Jesus Cristo. Então ele vai mostrar aqui o chamado período da grande tribulação, o período da tribulação, tá? Que depois em outros vídeos eu vou me aprofundar mais sobre isso.
onde o cenário está sendo preparado para a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus, ela será um fenômeno, um evento tão grandioso, mas tão grandioso que diz a Bíblia que todo olho o verá. Todo olho o verá, tá? Então vai ser a nível mundial. Imagine hoje 7 ou 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. Se ele voltasse nesse momento, essas 7 ou 8 bilhões de pessoas estariam vendo ele instantaneamente ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente. Tá? Então vai ser um evento a nível global. Dá-se especial importância ao período da tribulação. Lá do capítulo 4 até o capítulo 19, no total de 22 capítulos do livro. Então, do 4 ao 19, o que fica muito destacado no livro é o período da tribulação, que é aquele período que eu falei para você, né, onde os eventos no espaço, sobre a Terra, na política e tantas outras coisas, a violência vai aumentar, a degradação moral vai aumentar, né? E se nós olharmos para o que está acontecendo hoje e formos bastante observadores nesse sentido, a gente já vê que já está havendo esse aumento de tudo isso, tá? Que se crê coincidir com a 70ª semana de Daniel. Então existe uma profecia lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que fala que esse período de tribulação terá 7 anos, tá? E terá início com este acordo de paz entre Israel e palestinos aí, tá? A grande tribulação, a segunda metade dessa semana, esses 7 anos, são 3 anos e meio, recebe atenção especial. O clímax do livro começa com a revelação do Senhor Jesus Cristo lá no capítulo 19. Então, quando ele vem, né, o ponto alto dessa revelação é quando Jesus aparece nos céus, então montado em um cavalo branco, né, todo vestido de branco, com todo o exército dos céus junto com ele, para vir derrotar o falso profeta e o anticristo, tá? E já volto então para falar um pouquinho mais sobre a divisão do livro. Então, a grosso modo, a divisão do livro nesse primeiro vídeo aqui, nessa primeira divisão nossa, ela é bem simples, tá? Bem direta, bem simples. Depois, com o tempo, conforme a gente vai evoluindo nas informações, no conhecimento do livro, então a gente vai melhorando, aperfeiçoando essas divisões aqui, tá? Então, você precisa ter uma base que é bem mais simplista, simplificada, para depois a gente ir se aprofundando, tá? Então a divisão do livro pode ser dessa maneira aqui, ó. Uma introdução, capítulo 1, versículo 1 a 3. As mensagens de Jesus às igrejas, capítulo 1, versículo 4 até o capítulo 3, versículo 22. O livro selado é aberto, capítulo 4, versículo 6, tá? E capítulo 8, versículo 1. Judeus e gentios salvos durante a tribulação, capítulo 7. Aliás, o livro selado é aberto no capítulo 4, versículo 6 até o capítulo 8, versículo 1, tá? As 7 trombetas, do capítulo 8, versículo 2 até o capítulo 9, versículo 21. Depois você salta lá para o capítulo 11, versículos 15 a 19, tá? Sobre as 7 trombetas. Há um parêntese no capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 14. Depois, no capítulo 12, temos os personagens proeminentes, uns personagens que são destacados na narrativa. O capítulo 13 vai falar sobre o surgimento do reinado do anticristo e do falso profeta, todo o capítulo 13. No capítulo 14 temos mais um parêntese, tá? É um interlúdio que a gente chama, que é um período onde está se preparando para um outro evento. Os capítulos 15 e 16 são as 7 taças. Capítulos 17 e 18, a queda da Babilônia. Os capítulos 19, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 6, é a batalha do Armagedon e o milênio, os assuntos principais desses capítulos. O juízo final e a cidade santa, do capítulo 20, versículo 7, até o capítulo 22, versículo 5. Uma mensagem final aos ouvintes ou leitores do livro, tá? Do capítulo 22, do versículo 6 ao 19. E os versículos 20 e 21 do capítulo 22, então, é a conclusão, o fechamento do livro, tá? Do registro.
Então essa introdução aqui, esse esboço simplificado, já dá para a gente ter uma noção do que vai falar o Apocalipse. Tá? Então reveja esse vídeo, ouça novamente aqui. Se você quiser fazer um esboço, pega um papel, uma caneta, um lápis e faça um esbocinho, para você já começar então a entender um pouquinho o que você vai ver futuramente aqui no livro do Apocalipse. Tá? Então que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando com mais pessoas, se inscrevendo no canal, né? Ativando a notificação, que é um sininho que tem logo abaixo do vídeo, tem um sininho. Aí você clica em cima do sininho, vai aparecer 3 opções, você vai na primeira de cima, que significa todas, tá? E toda vez que nós tivermos um vídeo novo, você vai receber a notificação no teu celular ou no teu notebook, e aí você entra lá e você vê o vídeo quando você tiver o tempo disponível, tá? Mas nos ajude, vamos levar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho ao maior número possível de pessoas, para que elas possam conhecer a verdade. Tá certo? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.